Cada um de nós tem que entender que o que significa conhecer e ser conhecido por Deus não tem nada a ver com o decorar uma conjunção, um conjunto, uma estruturação de informações. Nada a ver. Isso aí é o pirulito do pirulito do pirulito da creche da religião. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e deu ênfase aqui, se ensinasse a cada pessoa o que ele tem ensinado, a gente tem que saber que o que ele ensinou é o que você lê nos evangelhos que ele ensinou. E do jeito que ele ensinou. E do modo como ele ensinou. E como ele ensinou. É assim que se tem que ensinar. Então eu chego não dando ênfase no ensino, mas dando ênfase no conhecimento. Porque, como Paulo, o apóstolo, disse, quando eu cheguei entre vós, vocês de Corinto, eu não cheguei trazendo manifestação de sofia, de sabedoria, de filosofia, de elucubrações, de racionalizações, mas ao contrário, o Evangelho, conforme eu lhes trouxe, se manifestou como poder de Deus, sabedoria de Deus, por meio de sinais, de prodígios, de maravilhas, de orações respondidas, de mãos que foram impostas e pessoas foram curadas, de pregações ousadas, sem nenhum livro, nenhum deles existia para ser carregado durante séculos, sem nada disso, era peito a peito, paixão a paixão, brilho nos olhos, focado nos olhos, energia sendo transferida, cada um deles era uma bateria cheia de dunamis, de poder, da experiência de Deus, eram seres contagiosos, eletrificados pela energia do eterno. Era isso. Era isto. Não tinha uma apostila, não se fazia uma pesquisa de mercado, não tinha essa coisa idiotada, esse marketismo, essa coisinha engomadinha, não. Era a expressão sublime e paradoxalmente escrachada de uma vida sóbria e apaixonada. Esse era o contágio. Esse era o primeiro encontro. E o encontro também de como eles se tratavam, os que vinham. Como eram gentis, amigos, comprometidos, fortes, na sua coragem, dispostos ao que quer que fosse, sem serem suicidas. Isso impressionava. E o que eles diziam não era a doutrina de Calvino, nem de Armínio, nem dos pseudo-teólogos pentecostais, ou protestantes, ou católicos. Não havia nenhuma perda disso, era o vazamento do que existia neles. Esse era o primeiro contato, essa era a provocação. O outro olhava e dizia, essa força para viver, essa coragem de ser, essa sabedoria de se comportar, esse brilho no olhar, essa postura, essa lindeza humana, esse desassombro, essa vitória sobre a morte que é ambulante na jornada neles e deles, é o que eu quero para mim. Até os inimigos entravam nesse estado de perplexidade, como quando as autoridades do templo mandaram prender a Jesus e os guardas ficaram parados lá ouvindo. Depois voltaram e eles lhes perguntaram, cadê ele?
E eles disseram, não deu para trazer. Não deu para trazer, desculpa, manda outra escolta. Ninguém jamais falou como este homem. Não dá para prender aquilo. Esse é um choque. E não é porque alguém tenha que ter uma capacidade de expressão extraordinária, uma verbosidade poderosa, não. Aqueles apóstolos eram homens da Galiléia, alguns eram gagos, falavam aramaico truncado, hebraico quebrado, o grego deles, meu Deus, cheio de sotaque pesadão. Os que aprenderam. Não tinha nada disso, nenhum deles era poeta, nenhum deles era acadêmico. Aliás, 2 deles tinham mais treinamento nessa área, talvez 3. E Paulo, que era o único que disparadamente o possuía. Mas não era isso. Não era isto. Era o que vazava, era o que brotava. Era por causa disto que vazava e que brotava, que contagiava, que vibrava, que até gente como Elimas, que tentava, com as suas magias, confundir um procônsul romano a quem Paulo tentava compartilhar o significado do ensino do Evangelho para ele, e havia essa intromissão enciumada, cheia de mágicas, de tentativas de distração. Mas por quê? Porque ele via que em Paulo havia algo que tinha o poder de levar de roldão a mente do cara de quem ele dependia financeiramente para se sustentar. A conversão do procônsul acabaria a fonte de lucro dele. Porque ele sabia que seria impossível conversar com Paulo sem que alguma coisa acontecesse. Ou como a gente vê em Atos, no capítulo 8, quando Simão procura e oferece dinheiro a Pedro, dizendo, me dá isso também. Eu quero esse poder que você diz que é do Espírito Santo. Quanto custa? Por que isso nos está dito? Para deixar, entre outras coisas, extremamente claro que não era o que Pedro falava, era quem Pedro era do que deles vazava, que as coisas se pavimentavam, e aí sim, aí vinha o ensino. E o ensino não era conforme Pedro, nem conforme Paulo, nem conforme ninguém, era segundo eu vos tenho ordenado. Ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado, e assim como o Pai me enviou, do meu jeito, do meu modo, com a minha cara, com a minha atitude, com a minha misericórdia, com a minha justiça, com todo o jeito que vocês veem do Pai em mim e meu do Pai, porque quem me vê a mim vê ao Pai, vocês têm que ensinar assim. Não é ensinar um pacote de informações. Isso tem que começar a ser um ensino de ser, que nasce de quem vocês são, do que de vocês vaza. E aí, como consequência natural, esse ensino vai brotar como um fruto que brota de vocês e outros comem. Vai nascer em vocês como uma fonte de água viva que jorra do chafariz do ser, impregnado da minha pessoa, não das minhas ideias, mas da minha pessoa. Vai vazar de vocês e vai descendentar a muitos que beberão e assimilarão o meu ser, a minha mente, sobretudo assimilarão a mim, me receberão, me acolherão, e eu neles viverei, habitarei neles. E eles aprenderão a viver de mim e em mim, porque quem de mim se alimenta, por mim, certamente viverá. Nós estamos chegando naquelas que são as realidades mais importantes, e daqui em diante é por onde nós vamos caminhar, em relação ao que significa conhecer Deus para mim e conhecer Deus para o próximo. Mas também nós vamos ainda longe
na viagem que vai nos ensinar a olhar com o cuidado, com a delicadeza e com a sublimidade o que Deus está falando no meio e no coração daqueles filhos que sabem quem é o Pai, mas não sabem o nome dele. Guarde isso no coração. A nossa viagem só está começando.